Não domina porque, primeiro, que não fazem questão de ensinar na base, nas escolas, famílias, os pais já têm comportamentos e crenças erradas, já passam para os filhos. Então, assim, é uma zona, né? Tá Porque mudando, hein? tá Desde mudando aos 2020 entrou poucos. na Base Nacional Comum Curricular. Nossos filhos já têm educação financeira nas escolas. Papai e mamãe não se assustem, não vai aparecer a disciplina educação financeira, mas está lá o conteúdo inserido em matemática, português, física, Nossa, química, geografia, história. que bom. Infelizmente, a novidade tão importante chegou junto com a pandemia. A notícia Ai, meio que deu uma. sumiu em Pior que meio à eu vi a vacina. notícia, só que aí meio a toda essa confusão que aconteceu nos últimos anos, né? Mas bom saber. Grande conquista. Porque o que eu converso muito com as pessoas é essa questão de, cara, sai da escola e da faculdade sem saber ser um ser humano, sem saber Não viver. importa a profissão. Tipo, não Tem que importa a saber. profissão, a gente não tem inteligência financeira, não tem inteligência emocional, né? Esses famosos soft skills hoje que são importantes para ser contratado, porque é contratado pela hard skill, pelo aquele conhecimento, é demitido pela falta de inteligência socioemocional, de lidar com emoções, pessoas, comunicação. Mas o ponto é que a gente não aprende nada do que é essencial pra gente viver na E a sociedade. grana não é para puxar sardinha para o meu lado, como se, por exemplo, um nutricionista viesse falar que nutrição é fundamental, um Ah, médico viesse falar que cuidados com o coração é fundamental. Não. Educação financeira vai determinar, provavelmente, o grau de felicidade que você vai ter com a sua profissão. Um exemplo simples. Um músico precisa de educação financeira? Precisa, sabe por todos quê? precisam, na Por quê? verdade. Tem muito músico que é muito bom no que faz, toca normalmente à noite, só que durante o dia está fazendo um trabalho burocrático. Tá lá se matando num balcão, num computador, porque tem que pôr a grana dentro de casa, quando com estratégia, inteligência financeira, ele poderia estar se dedicando a mergulhar nos estudos sobre a música, A nos paixão ensaios, dele, né? conexão com outros músicos, mas não, ele não pode fazer isso porque se ele se envolver demais com a paixão dele, ele não põe comida na mesa da família. E muitas vezes é falha na estratégia. Ele está tentando provar para a sociedade que ele está bem. A sociedade acha que estar bem é ganhar dinheiro para bancar casa, carro, plano de saúde, comida, e por isso ele vai sufocando a paixão dele, o que seria a grande vocação dele, porque ele não tem condições de. Ele não se vê se sustentando, se mantendo com aquela Ah, graninha que ele ganha, às vezes tocando num bar à noite, tocando num restaurante, que é o que muitos músicos começam a carreira, mas mas aí, tem que se aprofundar. por exemplo, ele tem que ter inteligência financeira, tem que ter estratégia. Mas aí, a gente englobando isso, o que, que eu percebo, né? Três coisas que eu anotei aqui. Para ter estratégia, ele precisa ter conhecimento, porque ele precisa, por exemplo, faturar. Ele tem que ou cobrar bem, ou fazer mais shows, ou seja, tem que se vender. Ele tem que aprender um pouco sobre como se divulgar, que seria o famoso marketing. Então tem todo um processo que o conhecimento realmente ajuda, mas também não adianta nada a pessoa ganhar muito dinheiro, porque tem muita gente que a gente sabe que ganha muito dinheiro e não consegue administrar e acaba sempre se endividando, né? Eu vi uma notícia hoje, ontem, que 80% das famílias brasileiras estão Pela endividadas. primeira vez na história, nós temos 80% das famílias com algum pagamento em atraso. É uma grande consequência da pandemia, uma grande consequência do lockdown, das famílias terem ficado fechadas. Nossa, Houve até um certo ponto um auxílio governamental que era necessário. A gente sabia que em algum momento ia aparecer essa cicatriz aberta aí, e está sendo agora. Né? mas é Felizmente, assim, já no mas processo que a taxa Selic parou de subir, já no é, processo que o emprego começa a voltar de novo, mas o endividamento mas está assim, alto. então uma análise geral, assim, porque pelo que eu vi, né, a economia tá bem comparada a outros países. Depende do que você chama de economia. Não, Nós temos uma lição de casa bem feita, porque para tornar essa economia bem, você tem que recuperar o emprego, tem que sim, trazer a sim. renda, tem que aquecer o consumo, tem Eu que motivar. digo os números de inflação, o superávit que a gente teve, no geral, passamos por uma pandemia e estamos com números assim comparados com China, Estados Unidos, Europa, outros países. Vamos lá, Estados Unidos. Ah, A ajuda governamental foi muito maior que no Brasil ah, e foi mais duradoura aqui no Brasil. hum. E percebeu-se como que aquilo fugiu ao controle. Né? Por mais que fosse um estado com cofres inchados, um estado com condições de prover, se percebeu que, ao errar a dose, os Estados Unidos hoje tem uma inflação maior que a do Brasil. Então não conseguiu controlar a sua inflação, que tradicionalmente era muito menor que a do Brasil. Em economia, normalmente tem que fazer uma lição de casa antes, normalmente é uma lição de casa dolorosa, que incomoda as famílias para que você possa preparar o terreno para momentos melhores. Qual que é a lição de casa que foi feita no Brasil? Subir a taxa de juros, como se fez no mundo inteiro, só que aqui foi feito no momento certo, no nível certo. Ao subir taxa de juros, você esfria o consumo.
Você intimida as pessoas quanto a financiar uma casa, financiar um carro, alguma Aham. coisa que possa comprar a longo prazo. Isso prejudica as empresas, mas contém a inflação. Com a inflação baixa, você consegue gerar empregos e fazer que as famílias com novo emprego consigam consumir sem que esse consumo se perca a médio prazo. Então, é difícil acertar o timing, porque agora o governo tem a missão de baixar os juros, só que tomar o cuidado de conseguir estimular a indústria antes dos trabalhadores. Olha o desafio. Porque se estimula o trabalhador primeiro, o trabalhador vai para o shopping e compra. Hum. Se vai para o shopping e compra, a indústria não produziu, falta produto, sobe o preço, volta a inflação. Então Ah. tem que estimular antes a indústria para oferecer o produto quando o trabalhador voltar a receber o dinheiro, voltar a ter o emprego. Só que a indústria tem que acreditar que essa recuperação da economia virá em breve. Então, para conter a inflação, tem que haver confiança para que a indústria, o serviço, a tecnologia consiga se adiantar ao consumo. O consumidor tem que ter uma certa parcimônia. E aí vamos dar uma atenção especial para o 13º, está chegando no fim do ano. Né? Chegou um 13º, 80% das famílias endividadas. Se o pessoal pagar a dívida e começar a consumir de novo, a gente tende a ter uma pressão inflacionária. Esse seria um ano muito legal para as famílias se reunirem e falar, vamos simbolizar o consumo. Não é parar de consumir, mas consumir sem tentar tirar um atraso. Vamos nos planejar para um 2023 sensacional, consumindo bem todos os meses, nos preparando para uma Páscoa mais generosa, para um Dia das Mães mais generoso, porque o que acontece todos os anos, com crise ou sem crise, é que as pessoas recebem o 13º, muito ou pouco endividadas, pagam as dívidas, sobrou uma grana, saem consumindo no Natal, o que sobra no Natal consome na liquidação de janeiro. Final de janeiro vem IPVA, IPTU, matrícula das escolas, parcela aquilo quanto puder, normalmente 10 vezes. Se já tem parcelamento para o ano todo, já tem Nossa, aí vira uma. limitação para Páscoa, limitação para Dia das Mães, Dia dos Namorados, as férias contadinhas, e já começa a fazer dívida no meio do ano, Vira uma bola de esperando neve, né? 13º. Então, em algum momento, você tem que romper esse ciclo. Neste momento que a taxa Selic estacionou, que O você que, já... que é a taxa Selic? Taxa Selic é a taxa de juros que o governo propõe como referência para que bancos, em cima dela, coloquem uma margem para financiar casa, carro, telefone, o consumo em geral. O maior interessado em baixar a Selic é o governo, porque a taxa Selic é o juro que o governo paga pela dívida pública. Então, para o governo, melhor a taxa zero. Só que Ah. se você baixa demais a taxa de juros, a população sai consumindo desenfreadamente, a E. indústria não dá conta de abastecer, falta produto, sobe o preço. Sobe o preço, com inflação Nossa, você destrói a é uma economia. matemática que É uma tem vários matemática. fatores ali que tem que se Exatamente. encaixar Por e isso se é fala um de a jogo. equação macroeconômica tem várias variáveis, oferta e demanda, né? O Aham. consumidor e o produtor, os preços dos produtos, o como que tem quanto tem de crédito no mercado. Não é uma conta fácil de fechar, mas o governo vem fazendo um trabalho que período de eleições é prato cheio para a oposição. Falar que tem desemprego, falar que as famílias estão sofrendo, que tem pagamento em atraso, mas é aquela dura lição de casa que vai começar a surtir efeito quando? Quando o governo conseguir baixar a taxa de juros, então os próximos anos serão prósperos, independentemente de quem chegar ao governo.